Bem, a verdade, a opção de Engenharia Têxtil estava em quinto, quando me candidatei ao ensino superior. Tinha aqui um primeiro objetivo, que tinha uma paixão, que era a enfermagem, que hoje quem olha para o meu percurso diz como é que é possível, mas na verdade eu sempre fui um cuidador, sempre gostei muito da área das ciências médicas e ainda hoje apaixonadamente leio questões ligadas à neurociência e por isso é algo que gosto, mas naquele ano, por o facto de as médias terem disparado nessa área, nomeadamente a enfermagem, achei que preventivamente pudesse pôr engenharias e pus engenharia têxtil da Universidade do Minho e engenharia aeronáutica na Covilhã. Pronto, mais porque tinha familiares ligados à indústria têxtil e pensei numa saída profissional depois nessa área. Então optei pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho, sendo que, apesar de ser natural da zona centro, Figueira da Foz, a verdade é que tenho as raízes familiares aqui no norte. A integração foi extremamente fácil, diria eu, mas acho que um bocadinho por ser aquele animal social que de alguma forma lida bem com o facto de ter sido um estudante deslocado. Naquela época também, quando nos deslocávamos para a universidade, iríamos viver para aquela cidade. E isso ajudou imenso, que eu tinha já uma clara determinação de que queria sair da casa dos pais para ir estudar para fora, seguindo as pisadas do irmão, e na verdade fez com que me sentisse em casa, em primeiro lugar na academia em si, pelo facto de ser de longe e de ser da Figueira, obrigou a que de alguma maneira fizesse amigos aqui na universidade, na Escola de Engenharia. Depois, numa segunda fase, fizesse amigos também na cidade, em Guimarães. Naquela época não era assim tão fácil, de maneira que apenas numa segunda fase, em que passei em primeiro lugar, ir 8 em 8 dias a casa. Depois, uma vez por mês. Depois já só ia no Natal e na Páscoa. De maneira que fez com que rapidamente também me apaixonasse pela cidade de Guimarães. Na verdade, a Universidade do Minho sempre foi uma universidade sem muros. Sempre os professores traduziam muito bem e traduzem muito bem essa filosofia, esse conceito da Universidade Sem Muros na relação com os alunos. Do ponto de vista do conhecimento, que aquilo que eu tive a oportunidade de exercer ainda em termos de engenharia, sem dúvida que tinha o aporte e tinha os conhecimentos necessários para exercer a profissão. Mas sabemos, como qualquer outro curso, seja de engenharia, seja outro qualquer, que um recém-licenciado tem ainda um longo caminho para fazer do ponto de vista profissional até chegar àquilo que pode ser o auge do ponto de vista da sua carreira. Mas, sem dúvida, que dá as ferramentas necessárias para que nós possamos vingar e se ingrar na carreira profissional. Houve uma altura que era diretor pedagógico da Associação Académica e que fazia com que, de alguma maneira, tivesse que ser o porta-voz não só dos meus colegas de curso, mas também dos restantes colegas. E são bastantes boas memórias desse ponto de vista de representante até dos estudantes. Mas depois o facto de também ter sido estudante deslocado fez que convivesse bastante a parte noturna, a parte académica, relativamente a que foi o período em Guimarães. A noite de Guimarães, efetivamente, académica, era qualquer coisa fora de série, como a de Braga, mas de qualquer das formas, comparativamente com outras universidades da mesma dimensão, que era a Escola de Engenharia, no contexto de cidade, vivia-se de uma forma muito, muito próxima entre colegas. E por isso, estando em casa uns dos outros, em que havia estudantes deslocados, fazíamos partidas em permanência. A própria Universidade do Minho é uma academia fora de série. Aliás, no nosso tempo chegámos mesmo a implementar, acho que um slogan que ainda hoje existe, a melhor academia do país. Por isso, esta é sem dúvida uma universidade e uma casa
na qual se respira família, na qual nós conseguimos estar alegremente e descontraídamente, de uma forma descomprometida, entre colegas, em que sabemos que, independentemente dos anos que passam, continuamos a ser grandes amigos e que se fizeram relações de amizade para o resto da vida. E felizmente que o processo e que o projeto da Alumni, hoje em dia, conseguimos estar frequentemente juntos. O próprio facto de ter sido estar deslocado facilitou imenso poder empenhadamente assumir uma série de cargos e de funções, mas por outro lado eu vinha de uma experiência que tinha vivido desde a infância da Academia de Coimbra, porque era a minha região, e eu aos 9 anos assisti pela primeira vez à serenata nas escadas monumentais em Coimbra. E isso influenciou-me bastante depois para o resto da vida, do ponto de vista associativo. Pertencer a juventudes partidárias, a uma juventude partidária e convivendo com pessoas que também viveram, quer a crise de 69 em Coimbra, e conhecendo essa realidade, fez com que eu depois, ao entrar na universidade, quisesse muito estar nos destinos de representante de estudantes e da associação académica. Do percurso, há muitas funções das que fui ocupando que claramente a universidade me influenciou desse ponto de vista, mas também o curso de engenharia em si. Primeiro porque o engenheiro é um engenheiro e nesse aspecto pensamos sempre de uma forma diferente dos restantes, muito mais pragmáticos, muito mais eficientes na gestão do tempo e muito mais, digamos assim, moldados do ponto de vista até do pensamento estratégico. Isso ajudou-me bastante. Tive professores bastante bons, felizmente, e lembro-me mesmo de não sendo do Departamento de Engenharia Têxtil, já falei da professora Noémia, mas também da professora Rosa Vasconcelos, do professor Cabeste Silva, que também foi um professor que me marcou imenso, e também mesmo dos outros departamentos, porque uma das vantagens da Universidade de Minho sempre é o sistema matricial. E nós, o facto de termos professores de outros departamentos que não seja só no modelo de faculdade, de clássica, faz com que nós possamos ter professores não só de igualtar de outros departamentos e de outras escolas, mas também de departamento de matemática, de produção, etc. E lembro, por exemplo, do professor Guimarães Rodrigues, em investigação operacional, que também ajudou bastante a influenciar a maneira, às vezes, de pensarmos na vida profissional. Mas digamos assim, episódio que posso efetivamente lembrar era de eletrónica. Um professor convidado, conselheiro da EFASEC, que simplesmente eu conto esta passagem que é fantástica e que é o pensamento de engenheiro e que nós levamos daqui. Um engenheiro constrói 4 turbinas de avião e no momento do teste desse avião, liga-se a primeira turbina e está ok, liga-se a segunda turbina e está ok, liga-se a terceira turbina e está ok, liga-se a quarta turbina, explode e, para além de morrerem pessoas, o investimento vai todo ao ar, etc. E a pergunta era se achavam que esse engenheiro merecia 15, só porque acertou em 3 turbinas e errou uma. A verdade é que, como formato de engenheiro, nós nunca podemos errar na vida profissional e é aqui que somos formatados para isso.